eu sou Arthur Renovato e vou falar um pouco sobre a geopolítica dos alimentos e sobre a insegurança alimentar. Segundo a FAO, em 2014, 795 milhões de pessoas em todo o mundo, o que representa 11% da população mundial, não comiam adequadamente para serem considerados saudáveis. Sendo que a maioria dessas pessoas, cerca de 98% delas, vive em países subdesenvolvidos e ou emergentes. Situação preocupante principalmente para o continente africano, que abriga um quarto dessas pessoas. Quanto relacionada à fome, nós temos a problemática da subnutrição, muito comum em países subdesenvolvidos. O que pode levar a essa situação são vários fatores. Falta de água, crescimento espontâneo da população em um determinado período de tempo, entre outras coisas. E essa foi a minha explicação sobre a geopolítica dos alimentos e sobre a insegurança alimentar. Olá, meu nome é Ivo Júnior e agora eu vou falar sobre a segurança alimentar. A segurança alimentar é um termo que começou a ser utilizado após o fim da Primeira Guerra Mundial, onde tornou-se claro que um país poderia dominar o outro controlando seu fornecimento de alimentos. A alimentação seria, assim, uma arma poderosa, principalmente se aplicada por uma grande potência, em um país que não tivesse a capacidade de produzir por conta própria seus alimentos. Portanto, esta questão adquiriu um significado de segurança nacional para cada país, apontando para a necessidade de formação de estoque de alimentos e fortalecendo a ideia de que a soberania de um país dependia da sua capacidade de autossuprimento de alimentos. Hoje, a segurança alimentar significa o direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade em quantidade suficiente para todos. Olá, tudo bom? Meu nome é Ed, sou segunda administração e eu vou falar um pouco sobre a segurança alimentar versus a fome. Bom, segundo o IBGE, no Brasil, as discussões sobre a segurança alimentar e nutricional ganharam força na década de 1990. Nessa época, os objetivos centrais voltaram-se não apenas à autossuficiência nacional na produção alimentar e no suprimento das necessidades alimentares da população, mas também a incorporação de outros aspectos relativos ao acesso aos alimentos, a qualidade dos alimentos e as carências nutricionais. Bom, contudo, foi a partir ao acesso aos alimentos, a criação do Sistema Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, a SISAM, que houve um avanço no entendimento do que a segurança alimentar e nutricional é um direito humano fundamental que apresenta um passo importante no combate à fome no país. Oi tia, tudo bom? Vladimir, segunda administração. Eu fiquei com subsídios, especulações e fome para apresentar, tá bom? Após a Segunda Guerra Mundial, com receio de novo conflito militar, praticamente todos os países do mundo começaram a adotar políticas próprias de segurança alimentar, bem como elevar os subsídios à produção local. Na segunda metade do século XX, a produção agropecuária tornou-se um importante setor para o crescimento econômico de um país. Foi acrescendo mais, tá bom? Além da produção voltar-se para o desenvolvimento econômico, outros fatores passaram a ser importantes no comércio mundial de alimentos e podem estar diretamente ligados à questão de fome. E é fato, as existências de muitos países em relação às condições das plantas, da saúde, dos animais e seus derivados, são uma medida de segurança alimentar bastante comum no comércio mundial, também adotado pelo Brasil. A fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Entretanto, existem exageros por parte dos países desenvolvidos na importação de produtos dos países subdesenvolvidos. Boa noite, eu me chamo Juan e eu vim apresentar minha parte de trabalho de geografia, que eu fiquei com a compra de terras para estrangeiros, que está na página 195 do livro didático. É que desde a década de 70, a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil, que impede pela lei e é regulada pela lei de número 5.709/71, que impede a compra ou arredondamento de terras com mais de 50 módulos fiscais por estrangeiros. Ou seja, o limite por município equivale a 25% da sua capacidade no seu território máximo.
Ou seja, isso serve para ter um controle de cidadãos ou empresas em outras nacionalidades, ou seja, fora do Brasil.